Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não falta água em São Paulo. Não vai faltar água em São Paulo. Não vai faltar água. Não vai faltar água. A Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, a Sabesp, tinha ciência de uma possível seca há 10 anos atrás, em 2003, quando começaram a sair reportagens na época nos principais veículos de imprensa. A questão é que a empresa ela não se preparou para isso e o governador na época era o mesmo governador atual, Geraldo Alckmin, que era vice de Mário Covas. A crise da Sabesp só chegou ao conhecimento da população com o peso que tem hoje em maio de 2014, no dia 15. Foi quando inauguraram as obras da captação do volume morto para repor as represas do famoso sistema Cantareira. Naquele período, a Sabesp chegou a ter o sistema com menos de 2% do funcionamento. O Cantareira é responsável por 73% da receita da empresa. Por que ele secou se rende tanto dinheiro? 80 e tantos anos de registro de dados, é natural, é uma boa prática de engenharia você projetar as estruturas, quer dizer, quanta água aquele sistema pode produzir, em função do que aconteceu no ano mais seco de uma longa série histórica. O que veio em 2014 foi menos da metade de 56, foi 20 e pouco, menos da metade. Bem, então para isso não estavam preparados. Para você entender, na verdade, a gravidade da situação, a estiagem que a gente teve entre 2013 e 2014 foi de fato a pior em 80 anos. No Palácio dos Bandeirantes foram realizadas mais 3 ações para melhorar o saneamento do estado. A Sabesp foi autorizada a prestar serviços por mais 30 anos. Nós, em São Paulo, a Sabesp, deveremos universalizar, ou seja, 300%, 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% tratado no interior do estado, praticamente para universalizar. Um dos grandes problemas, uma das grandes questões, na verdade, que existe na Sabesp hoje em dia é a questão se ela foi privatizada ou não. Não é correto dizer que a Sabesp ela foi privatizada. Ela teve uma progressiva abertura de ações, primeiro em ações privadas e depois em bolsas de valores. E o start disso, o começo disso, foi em 1994, durante o governo Fleury, que ela começou a privatizar parcialmente a sua gestão interna e sair um pouco do controle do governo do estado. O problema é que assim, depois do governo Fleury, a partir dos governos tucanos, ela deixou de se guiar apenas por fornecimento de água e ela passou a se guiar apenas pela questão dos lucros. E a partir dos anos 2000 ela abriu ações nas bolsas de Nova York, na NYSE e na Bovespa em São Paulo. Falling as well on the news out of Greece. All right, well there is the opening bell. We are going to bring When Jesus won, when Jesus won, when Jesus won, when Jesus won, when my Jesus won, when Jesus won, he washed my sins away. La 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 la. He taught me how. O diretor metropolitano da Sabesp, Paulo Massato, admite que a situação é crítica
e recomenda que a população saia de São Paulo se chover pouco em outubro e a água acabar. Se voltar a repetir em 2014, confesso que eu não sei o que fazer. Essa é uma agonia, né? Uma preocupação. Quem brincou aqui é uma brincadeira séria. Vamos dar férias para 8 milhões e 800 habitantes para sair de São Paulo. Tá certo? E aqui não tem água. Não vai ter água para banho, não vai ter água para limpeza da casa. Quem puder, compra canastra para água mineral. Tá certo? Quem não puder, vai tomar banho na casa da mãe, em Santos, em Ubatuba, em Água de São Pedro. Então, aqui não vai ter. É complicado dizer que Alckmin sabia de todos os detalhes da crise. A Sabesp ela tem um corpo técnico muito importante, muitas das pessoas, principalmente o diretor metropolitano, que é o Paulo Massato, é difícil que o Alckmin soubesse tantos detalhes da crise quanto ele soube. Mas Alckmin sim pecou por omissão e ele pensou realmente nas eleições de 2014, quando ele foi eleito em primeiro turno, reeleito na verdade, com mais de 12 milhões de votos. Paulo Masato Yoshimoto, ele é um executivo de carreira dentro da Sabesp. Ele foi responsável, por exemplo, pelo racionamento que a Sabesp fez em 94. Especialistas se perguntam por que ele não fez esse mesmo racionamento entre 2014 e 2015. No entanto, ele tomou uma decisão diferente, provavelmente fruto dessa ação política que Alckmin empreendeu visando a reeleição. É o nome de Massato que aparece nas denúncias protocoladas do Ministério Público do Estado de São Paulo. Essas denúncias, na verdade, elas se originaram de ex-funcionários que resolveram finalmente falar a público o que estava acontecendo dentro da Sabesp. E o que é crítico, que as pessoas deveriam realmente ter ciência, é que Massato é acusado de ter facilitado 42 licitações, não foi nenhuma e nem duas, foram 42 licitações que deveriam ser públicas, com concorrência aberta. Ele facilitou para que empresas terceirizadas vinculadas a ex-funcionários da Sabesp vencessem essas concorrências. A acusação que consta no documento é de formação de cartel. Seriam 8 empresas terceirizadas, a maioria delas de engenharia, e elas teriam, na verdade, dominado as questões técnicas da Sabesp. Nós entrevistamos ex-funcionários da Sabesp, pessoas que estavam ligadas à empresa, e nós tivemos acesso aos documentos sigilosos, dados privados da empresa. Uma coisa que a gente ficou sabendo, e que é muito importante que a população tenha uma ideia disso, é que empresas e edifícios comerciais tiveram contas zeradas ou adulteradas durante meses, em alguns casos anos. Algumas empresas terceirizadas corrigiam esses erros de medição de edifícios individuais. Por isso, a iniciativa privada teve que agir muito para corrigir vários desses erros. Mas, no entanto, a empresa, a Sabesp, graças a esses erros técnicos, os edifícios eles chegam a gerar prejuízos que são estimados entre R$200 mil até 200 milhões ao ano. O Alckmin ele realmente se blindou nessa crise. Ele não deixou que essa crise chegasse para a população com todas as informações completas. Ele fez um investimento em publicidade pesado nos veículos de comunicação e dessa forma ele conseguiu uma cobertura mansa da grande mídia. Quem era presidente da Sabesp quando o Alckmin foi reeleito? Dilma Pena, ela disse que a Sabesp investiu pesado em publicidade, só que ela realmente não estava informando a população dos problemas de se economizar água, dos problemas que a gente enfrentaria de seca, e isso acabou mostrando a real dimensão da crise nesse aspecto. Com uma orientação superior, né? A Sabesp tem estado muito pouco na mídia, acho que é um erro. Nós tínhamos que estar mais na mídia, sabe? Os superintendentes locais, nas rádios comunitárias, cidadão, economizar. Isso tinha que estar reiteradamente na mídia. Mas nós temos que seguir orientação. Nós temos superiores. A orientação não tem sido essa. Né? Mas é um erro. É um erro que tem que conseguir.
que a gente pode concluir de todos esses problemas que a gente está relatando aqui até agora? O problema da Sabesp é de gestão. E ele se mostra, na verdade, de diferentes formas. A Dilma Pena, depois desse áudio vazado, ela acabou tendo uma substituição na presidência da Sabesp e entrou no lugar dela um engenheiro do setor elétrico, que é o Gerson Kellman, que é um perfil técnico muito interessante, mas ao mesmo tempo foi usado politicamente nesse atual contexto, porque a gente teve a elevação das tarifas de eletricidade em 2015 e ele simplesmente pegou esses valores e disse que parte disso é culpa dos altos custos da Sabesp atualmente. Ele mudou dados, ele pegou dados, por exemplo, de 2014 e deu uma mexida, por exemplo, em depoimentos da CPI. Ele simplesmente mostrou que a Sabesp, na verdade, está estancando mais perdas de água do que era esperado, o que não é necessariamente verdade. A Sabesp perde 30% de água desde a década de 90. Então, com toda essa situação de querer mostrar que a Sabesp está melhorando, isso mostra um profundo problema de gestão, uma falta de transparência tremenda da empresa nessa crise. O quadro é bem crítico diante da situação. Afinal, no que a gente deve acreditar? No que está no papel ou nos números atuais? Qual que é a situação e como é que a gente pode interpretar os dados que aquele relatório apresenta? Um deles, por exemplo, a situação dos hospitais, diante do qual vocês dizem que só dá para garantir água, dando como exemplo o Hospital das Clínicas. Na situação atual, o Hospital do rodízio está evitado. Não vamos ter rodízio se continuar a população continuar como economiza e se nós concluirmos, como estamos concluindo, as nossas obras de recurso dentro do programa estimado que em setembro estará funcionando a ligação do Rio Grande com o Alto Getúlio. Há cerca de 2 meses, o governo do estado inaugurou esta obra milionária para captar 1.000 litros de água por segundo do Rio Guaió. O objetivo era garantir o abastecimento de água dos moradores da região metropolitana de São Paulo neste período de estiagem. Mas aqui a seca também chegou. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o superintendente de operações da Sabesp, Marco Antônio Lopes Barros, admitiu que a captação sequer começou, porque o rio está seco. A reportagem da TVT constatou que no local onde seria captada a água, dá até para ver o leito do rio. Quem mora na região afirma que a situação piorou ainda mais depois que as obras começaram. Antes da obra era mais alto, eu acho. Agora abaixou mais, depois que começou. Porque os adultos entram ali para nadar, tá na canela, assim. E antes eu tinha até medo de entrar, porque era muito cheio. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Maria lava a roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida do asfalto, que acaba onde o morro principia. A água acaba que horas do dia, mais ou menos? Ele acaba 2h30. 2h30. Acabando aí não tem mais água pra lugar nenhum. E só volta às 5 da manhã do dia seguinte, né? Precisa. Aí tem água até essa hora. E a senhora tá ajudando até os vizinhos com isso, né? Tem uma moça que pediu água ali, que ela tava sem uma gota de água, cortaram a água dela. Eu dei só um dia só. Tem muito vizinho sem caixa d'água aqui? Acho que todo mundo tem. Quantos dias aqui dentro aqui perto disso? Eu não fico sem água porque eu tenho caixa d'água, né? Não afeta teu negócio? Isso, tem dia que afeta. Não, antes de eu instalar, dava, acho que era meio-dia e meia, 1 hora, acabava de semana. Só voltava no dia seguinte. E tem, que nem a menina do carro aí, que tem aí o carro, que a mãe dele mora aí, falou que no prédio dele mesmo, todo dia acaba a água cedo. Volta só no outro dia. Eles vêm tomar banho até aqui. Diante dessa situação, eu ajustei para uma caixa de 1.000 litros. Tive que comprar uma caixa de 1.000 litros. Acho que cada vez mais a gente vai utilizando serviços. Compre caixas, compre cisterna, compre água, que eu acho que há um grande interesse
na iniciativa privada, a conta estava vindo muito alta. E a gente teve que contratar uma empresa terceirizada para identificar que era um problema, estava tendo vazamento de água e, consequentemente, a gente pagava por isso. Eu fiquei pensando, cara, eu tive que identificar, contratar uma empresa terceirizada, essa Sabesp já sabia disso. Eu acredito que a culpa é do governo, principalmente pela falta de explicação e pela omissão. Você acha que a culpa é da população que gasta muita água ou houve realmente ingerência do governo, da Sabesp e das autoridades? Eu imagino que a culpa é nossa, né? Da população. O governo eu não sei. Eu tenho certeza, boa parte da culpa é nossa. Né? A Sabesp, ela concede altos descontos, por exemplo, para grandes empresas e agora, por exemplo, está emitindo multa para o cliente comum. Você não acha, não vê uma coisa um pouco errada nisso? É uma das injustiças, né, desse sistema que nós vivemos. Mas, paciência, né? Eu acredito que não tem o que fazer. Veja a mudança climática de tal ordem que em 2010 sobrou água. Então o fato é que nós estamos num momento excepcional e a água está garantida. Esse é o fato. Nós precisamos ter uma agência municipal que fiscalize o serviço que está sendo feito pela Sabesp. O fato é que quem fiscaliza é quem paga a conta. Sim. Então, não se justifica a Arcesp, porque é uma entidade, é uma agência reguladora do Estado de São Paulo. A Sabesp é uma empresa de economia mista, mas o maior acionista dela é o Estado. Então, não se justifica que uma empresa do próprio Estado fiscalize para quem eu estou pagando. O senhor acredita que pegou mais a questão do investimento privado ou foi uma ingerência coletiva junto com o governo da gestão hídrica? A soma dos dois fatores. Eu jamais privatizaria a Sabesp, jamais abriria as ações da Sabesp na Bolsa de Valores. A água é o bem mais estratégico que qualquer Estado pode ter. A água é o limite do estratégico. Você quer acabar com o país, acabe com a sua água. Olha, o problema é você encarar uma crise depois de 12 anos de privatização da Sabesp. Né? O que te pedem é o seguinte: qual é a solução? Eu posso falar o seguinte: o que não devia ter sido feito. Mas isso não resolve o problema. A Sabesp privatizada, os ativos, ou seja, os donos privados detêm metade da empresa, os lucros da conta de água vão para metade da empresa, que são especuladores, são acionistas da bolsa, que não tem nenhum interesse, nenhuma familiaridade, nenhuma proximidade com o saneamento, cria um problema de gestão da empresa. Não pode investir porque metade do investimento vai embora. Isso não devia ter sido feito. A solução estrutural é reestatizar a empresa. Isso é uma solução que pode ser feita em bolsa, com a recompra das ações. Isso pode ser feito com o aumento do capital da Sabesp, da parte estatal. Você aumenta a parte estatal e a parte privada vai ficando proporcionalmente menor. Isso desvaloriza a ação privada quando você tem uma ação desse tipo e se torna muito mais fácil para o governo comprar. O senhor considera que a gestão da crise por parte do governo do Estado, da Sabesp, é adequada? Dentro da crise, acho até que estamos fazendo milagre. O governador Geraldo Alckmin ganhou o prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação na Câmara dos Deputados em Brasília. A indicação foi do deputado federal tucano João Papa. Não está tendo uma crise de gestão? Não, Pedro. O prêmio é uma coisa de longo prazo, enxergando uma política de longo prazo de um Estado, que se destaca em relação aos outros. Essa crise atual, o prêmio não é um prêmio para a crise, nem contra a crise, nem a favor dela, assim. A crise vai passar, tá certo? Uma crise climática completamente imprevisível, a mais severa dos últimos anos, e que aconteceu numa região que é uma região do maior desafio de saneamento na parte hídrica do país.
Não existe sistema adequado para qualquer situação. Em qualquer obra de engenharia, você trabalha com risco. Risco zero supõe risco infinito.